No universo de Warhammer Fantasy, as forças do caos são implacáveis. Elas não descansam, não se compadecem e nunca cessam a sua busca pela destruição. Não podemos subestimar o nosso inimigo, pois ele é astuto, cruel e sempre à espreita, esperando o momento perfeito para atacar. E quando ele o faz, o mundo treme. Mas, caros ouvintes, há algo que vocês devem entender. Nos momentos mais escuros, quando parece não haver mais esperança, quando o mundo já está praticamente em ruínas, é nesse exato instante que a Era dos Heróis surge. Homens e mulheres comuns, que diante da escuridão encontram coragem. Eles são faróis de luz em um mar de trevas, lembretes de que mesmo no abismo a esperança nunca morre. No entanto, não se enganem. Embora essas histórias sejam emocionantes de ouvir, repletas de bravura e triunfo, não devemos jamais subestimar a dor e o sofrimento daqueles que viveram esses dias sombrios. Cada vitória foi conquistada por sangue, lágrimas e sacrifícios inimagináveis. Cada herói carregava o peso de milhares de vidas perdidas, e cada batalha deixava cicatrizes que nunca seriam totalmente curadas. Hoje, caros espectadores, vamos mergulhar em um desses capítulos mais sombrios da história do Velho Mundo, uma época em que a pestilência varreu as terras, onde ratos das sombras emergiram das profundezas para conquistar o mundo da superfície, e onde a coragem de uns poucos mudou o destino de muitos. Esta é a história da Grande Peste de 1111, depois de Sigmar, a grande invasão dos Skavens, um período que testou os limites da resistência humana e nos ensinou que mesmo nas noites mais escuras, a luz da esperança nunca se apaga. Caros ouvintes, permitam-me transportá-los para um dos anos mais sombrios da história do nosso amado Império, o ano de 1111 depois de Sigmar, conhecido nos anais da história como o Ano da Pestilência. Foi um período que testou a resiliência da nossa civilização como nunca antes. Sentem-se, acendam suas velas e preparem-se, pois a história que vou contar é tão real quanto as cicatrizes que deixou em nossa terra. Imagine, se quiser, a cidade de Nu, uma metrópole vibrante, onde o som dos martelos nas forjas ecoava dia e noite, e o rio Rake serpenteava como uma veia de vida, trazendo mercadorias e prosperidade. Agora feche os olhos e veja a mesma cidade envolta em uma névoa espessa, carregada de um odor doce e nauseante. Era o cheiro da morte, meus amigos. A grande peste havia chegado. Os primeiros casos foram ignorados. Alguns diziam que era apenas uma febre passageira, mas logo as ruas de Nu se abarrotavam de cadáveres. Homens, mulheres e crianças caíam como moscas, seus corpos cobertos por feridas purulentas que exalavam um líquido negro e fétido. A doença não escolhia suas vítimas. Nobres, plebeus, soldados, todos eram iguais diante da peste. E então veio o pânico. As pessoas trancavam-se em suas casas, mas não havia escapatória. A peste entrava pelas frestas, pelas fontes de água, pelo ar que respiravam. Em Altdorf, a situação não era diferente. A capital do Império, outrora um símbolo de ordem e poder, transformou-se em um pesadelo. Os templos de Sigmar e Shalaya estavam abarrotados de doentes, mas nem as preces, nem os remédios dos sacerdotes podiam deter a doença. Mas, meus caros, essa não era uma peste comum. Não era obra do acaso ou da ira dos deuses. Essa peste foi criada pelas mãos torpes e malignas dos Skavens, os ratos das sombras que habitavam os subterrâneos do nosso mundo. O clã Pestilence, um dos grandes clãs dos Skavens, foi o arquiteto dessas atrocidades. Eles enviaram agentes infiltrados, disfarçados de mendigos ou mercadores, para contaminar os poços e os alimentos. A peste era sua arma e o Império o seu alvo. Imagine uma cena, uma mãe segurando seu filho morto, gritando por ajuda, que nunca viria. Um comerciante rico, outrora orgulhoso, agora vagando pelas ruas como um fantasma, suas roupas finas rasgadas e sujas de sangue. Os cadáveres eram tantos que não havia tempo para enterros adequados.
Pilhas de corpos eram queimadas nas praças públicas, o fumo negro subindo ao céu como um sinal de desespero. O imperador e seus conselheiros tentaram conter a peste, mas eram imponentes diante de uma ameaça que não podiam ver. As estradas foram fechadas, o comércio parou e o império mergulhou em silêncio mortal. A sociedade humana, tão orgulhosa de sua força e progresso, estava à beira do colapso. Mas, meus amigos, essa foi apenas a primeira fase do plano dos Skaven. A peste era apenas o prelúdio para algo muito pior. Enquanto o Império lutava para sobreviver, os Ratos das Sombras preparavam sua próxima jogada. Eles estavam nos observando, rindo de nossa fraqueza, prontos para emergir das profundezas e conquistar o mundo da superfície. E assim, caros ouvintes, termina o relato do Ano da Pestilência. Mas esta é apenas a primeira página de uma história muito maior. Uma história de traição, guerra e heroísmo que moldou o destino do nosso mundo. Fiquem atentos, pois o pior ainda está por vir.